Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de microbiologia. Hoje discutiremos sobre a patogenicidade bacteriana. Vamos começar? A patogenicidade bacteriana é considerada como um processo pelo qual as bactérias são capazes de ocasionar doenças, bem como as suas manifestações clínicas, entre os hospedeiros suscetíveis. As bactérias patogênicas são classificadas como primárias e oportunistas. As bactérias primárias são aquelas capazes de ocasionar doenças nos indivíduos normais. Já as bactérias oportunistas são aquelas que, membros da microbiota normal do organismo, acabam causando doenças em indivíduos cuja imunidade encontra-se debilitada. Entre os principais conceitos envolvidos na patogenicidade bacteriana, destacamos: patologia é o estudo das alterações estruturais, bioquímicas e funcionais nas células, tecidos e órgãos, que visa explicar os mecanismos de surgimento dos sinais e sintomas das doenças. Patogênese, também conhecido como patogenia, é a análise da causa ou origem das patologias e das circunstâncias que têm influência no seu desenvolvimento. Virulência é uma medida quantitativa da patogenicidade, sendo determinada pelo número de micro-organismos requeridos para causar uma doença. Fatores de virulência são estruturas, produtos ou até mesmo estratégias que contribuem para que os micro-organismos aumentem sua capacidade de causar doenças. Infecção é a invasão e multiplicação de micro-organismos no interior de células e tecidos de um ser vivo. Doença é um conjunto de sinais e sintomas específicos que afetam um ser vivo, alterando seu estado normal de saúde. Um outro ponto que eu considero interessante é entendermos os níveis de biossegurança que os laboratórios, principalmente de pesquisa, podem apresentar. Existem 4 níveis de biossegurança dentre os laboratórios, sendo eles: o nível de biossegurança 1 é o nível de contenção laboratorial que se aplica aos laboratórios de ensino básico. O nível de biossegurança 2 se aplica aos laboratórios de análises clínicas ou hospitalares de diagnóstico. O nível de biossegurança 3, para este nível de contenção, deve ser mantido controle rígido quanto à operação, além de que o pessoal técnico deve receber treinamento específico. E, finalmente, os laboratórios de biossegurança nível 4, nestes laboratórios a contenção é máxima, onde há o mais alto nível de contenção, além de representar uma unidade geográfica e funcional independente de outras áreas. O caráter patogênico de uma bactéria é conferido pelos chamados fatores de virulência. Entre os principais fatores de virulência estão invasão, penetração, siderófilos, exotoxina, endotoxina e evasão. A adesão das bactérias às mucosas do hospedeiro é fundamental para o processo infeccioso por permitir que esses micro-organismos escapem dos processos defensivos, como, por exemplo, das mucosas ciliadas ou do peristaltismo intestinal, permitindo assim a colonização do tecido ou das mucosas
pelas bactérias. A aderência entre o patógeno e o hospedeiro ocorre por meio de moléculas chamadas adesinas. Estas moléculas estão presentes em estruturas bacterianas como a cápsula, pile e mesmo as fímbrias. Em relação à invasão, diversas bactérias acabam adquirindo a habilidade de invadir diferentes células do organismo. A maioria das bactérias acabam penetrando na célula por meio da fagocitose. Estas bactérias apresentam certas substâncias proteicas denominadas invasinas. As invasinas agem sobre o citoesqueleto da célula não fagocítica, fazendo com que estas acabem por emitir projeções membranares que irão interiorizar os micro-organismos. O ferro é um elemento essencial para o crescimento da maioria das bactérias. Entretanto, como a quantidade de ferro livre no corpo humano é pequeno, as bactérias acabam produzindo uma substância de origem proteica denominada siderófilo. Os siderófilos são compostos quelantes de ferro. Ajudam, portanto, a bactéria a obter esse mineral no organismo do hospedeiro. As exotoxinas agem destruindo certas partes das células do hospedeiro ou mesmo inibindo a sua ação metabólica. Em relação aos seus efeitos nos tecidos, estes são altamente específicos e estas substâncias estão entre as mais letais conhecidas. Doenças ocasionadas por bactérias produtoras de exotoxina geralmente são ocasionadas por pequenas quantidades dessa substância e não pela bactéria propriamente dita. Como exemplo, nós podemos citar o botulismo, que ocorre pela ingestão da exotoxina, no caso a toxina botulínica, e não pela infecção bacteriana. As endotoxinas são substâncias encontradas no interior das células. Certos antibióticos agem promovendo a lise citoplasmática e a consequente liberação dessas endotoxinas para o meio. Isto faz com que haja uma piora rápida nos sintomas de determinados pacientes. As endotoxinas são substâncias capazes de causar febre, fraqueza, dores, choques e vasodilatação. Em grandes quantidades, esta substância pode levar a uma septicemia e, consequentemente, à morte. Em relação às evasinas, a despeito de todo o esforço que o sistema imunológico faz para promover a destruição das bactérias, muitos desses micro-organismos acabam produzindo substâncias denominadas evasinas. As evasinas são capazes, muitas vezes, de controlar e mesmo bloquear a resposta imune inata e a resposta imune adaptativa. Na fotografia a seguir, nós iremos demonstrar uma série de mecanismos de defesa do hospedeiro para combater as infecções. A lisozima das lágrimas dissolve as paredes celulares. A microbiota normal compete com os patógenos. A pele é uma barreira física, produz ácidos graxos antimicrobianos e sua microbiota inibe a colonização dos patógenos. A alteração do pH inibe o crescimento microbiano. O fluxo de urina impede a colonização por parte das bactérias. A rápida passagem de ar nos cílios da nasofaringe removem os micro-organismos. O muco e cílios que revestem a traqueia movem os micro-organismos para fora do corpo. Proteínas sanguíneas inibem o crescimento microbiano. O muco e os fagócitos dos pulmões impedem a sua colonização. A acidez estomacal inibe o crescimento microbiano. A microbiota normal também compete com os patógenos. Bem, pessoal, é isto que eu gostaria de falar para vocês nessa breve revisão sobre patogenicidade bacteriana. Espero que vocês tenham entendido o tema
e nos veremos numa próxima oportunidade. Até mais!